Bem, o que eu faço a nível profissional sou médica. A minha formação é com medicina geral e familiar. Em 2017 acabei por desvincular-me, precisamente para dar espaço na minha vida à questão das viagens, que era cada vez mais importante e mais regular. E, portanto, desde 2017 que trabalho unicamente em serviço de urgência, portanto, em contexto de atendimento urgente, e trabalho muito também através do online, que já era parte do meu mundo antes Que da agora questão ainda da ganham mais, pandemia. certeza. Sim, que já estava presente, portanto faço consultas do viajante online, através de uma página própria, e trabalho também com uma empresa americana, também remotamente, o que significa que posso estar a trabalhar em qualquer parte do mundo e exercer na mesma, por assim dizer. E onde é que surgiram estas duas paixões? A medicina e as viagens? Foi uma coisa muito natural e que felizmente foi se encontrando ao longo do tempo. As viagens estiveram sempre presentes, porque eu sempre viajei muito, primeiro em família, depois comecei a viajar com amigos, passei por um ano de Erasmus que me abriu muitos horizontes e que permitiu começar a organizar as minhas próprias viagens. Ainda experimentei umas agências de turismo de aventura, até que tomei a decisão de ir viajar sozinha. E lá está, isto foi coincidente com aquele período entre 2017 e 2018 que decidi mudar um bocadinho o caminho das coisas e então desvinculei-me e passei praticamente quase um ano fora entre vários acontecimentos. Tive um ano praticamente em viagem. E depois a medicina também surgiu de forma muito espontânea, não era um sonho de criança, Não andava mas já ali a pensar em cuidar dos passarinhos e dos amigos que não, se não, não, aleijavam? nunca foi assim um sonho de criança, mas uma vez estava na escola, no 11º ano, e vi assim uma ecografia obstétrica num livro de física, portanto nem sequer tinha nada a ver, e estava a folhear e vi uma ecografia obstétrica e aquilo fez-me assim uma luz e eu percebi que queria ir por aquele caminho. E, portanto, já fiz o meu curso com a expectativa de que iria continuar pela ginecologia obstetrícia, pela infertilidade, eu gostava muito de todas essas cadeiras, embriologia, genética, etc. Mas mas depois percebi que gostava de muito mais do que isso, portanto não queria só focar-me numa área e foi quando decidi abraçar a medicina geral e familiar e especializei-me nessa área precisamente. E como é que foi aquela decisão que tomaste em 2017 de dar mais espaço a outro sonho? Foi difícil? Como é Epá, que... foi difícil porque eu já estava a trabalhar de forma autónoma nessa altura, estava no centro de saúde, tinha uma lista de 2000 doentes a meu Depois centro de cargo. saúde é assim uma coisa Sim, mais exatamente. cheia. Exato. E portanto foi uma grande responsabilidade porque eu tinha para mim que nunca iria dar este passo sem conseguir garantir que os meus doentes ou os meus utentes ficavam entregues a outro médico. Portanto, eu não queria deixar a minha lista sozinha. E, portanto, isto foi uma decisão que teve que ser muito ponderada, demorou muito tempo e que depois, para ser realizada, também precisei de arranjar alguém que me substituísse e que ocupasse o meu lugar, não é? Para as pessoas não ficarem sem seguimento Sim. médico. Ahm, a decisão foi uma decisão muito natural, nomeadamente quando... Eu acho que quem trabalha na área da medicina tem muito esta noção de que as coisas mudam rapidamente. Nós, de um dia para o outro, podemos ter uma doença degenerativa ou algo rápido, que evolua rapidamente para uma situação complicada e, por vezes, fatal. E isso faz-nos dar mais Apreço. valor e mais apreço ao tempo que nós temos, ao nosso tempo na Terra, que são umas dezenas de anos, não é? Isto é tudo muito fugaz. E, portanto, eu comecei a pensar de forma muito concreta e muito pragmática que os dias de férias que eu tinha ao longo do ano não eram suficientes para ver aquilo que eu queria. Portanto, nós temos um tempo de vida relativamente curto e se formos a pensar entre o momento em que decidimos ter filhos e o momento em que os nossos pais começam a precisar de nós, É muito pouco temos ali tempo, um sim. espaço ainda mais reduzido de meia dúzia de anos, não é? São se calhar ali 5, 6 anos em que realmente estamos com alguma autonomia, seja individual, seja financeira, e que podemos tomar as nossas próprias decisões. E, portanto, eu estava numa fase da minha vida em que ou tomava a decisão naquele momento ou já não conseguiria realmente dar o salto. Portanto, demorei muito tempo a pensar nisso e depois acabei por me desvincular e remodelei a minha vida toda depois nesse sentido, de forma a equilibrar as coisas. E porquê as viagens? Não tinha aquela questão de ser algo certo? Nunca pensou nessa parte? Não tinha algum medo? Não, porque como sempre cresci muito habituada a viajar, lá está, porque sempre viajei com os meus pais e depois comecei a viajar em grupos e etc. Para mim sempre foi algo muito natural e que deixou de ser uma dificuldade. Portanto, nomeadamente quando somos pequenos e quando temos a oportunidade de conhecer Outros muitas sítios, culturas sim. diferentes. Por exemplo, eu com 13 anos fiz um intercâmbio no Japão. Uau, estou Eu nova. fui 2 semanas para a casa de uma família japonesa que mal falava É inglês. completamente diferente a cultura comparada com a nossa, sim. Completamente diferente, pronto. E isto era um programa de intercâmbio que existia
entre o concelho de Sintra e Omura, que é uma das primeiras cidades onde os portugueses chegaram na altura dos descobrimentos, e portanto há esta parceria em que vão uns alunos para Omura, no Japão, e há outros que depois vêm para cá, passado uns meses, na altura. Isto é entre a Páscoa e o verão. E eu fui selecionada no meu ano, portanto era selecionado um aluno de cada escola pública, porque eu estive sempre no ensino público, e depois, quer dizer, quando começamos a ter este tipo de experiências muito cedo e começamos a falar com pessoas de outros países e habituámos-nos a ouvir outras línguas, as coisas começam a ser muito naturais e estava-nos o horizonte logo. Portanto, não sinto que tenha havido assim um clique para as coisas terem mudado. Foi algo muito progressivo e que depois acabou por ser muito natural. E qual é que foi a primeira viagem que se lembra que marcou mais a sua vida? A primeira logo. Epá, eu vou sempre buscar muito uma que fiz com os meus pais num verão. Eu ainda estava na passagem da terceira para a quarta classe, portanto eu tinha cerca de 8 anos e nós na altura tínhamos um carro grande e fomos de carro até Amsterdão praticamente. Isso é uma viagem um bocado longa. Foi um bocado longa. Isso, e pior foi que os meus pais na altura tinham comprado uma tenda, portanto estamos a falar há 20 anos atrás, praticamente, em que não havia internet como há hoje em dia, não havia as aplicações que nós temos e viajar não era assim tão fácil. Portanto, eles tinham uma tenda e era uma daquelas tendas ainda em iglo que se montava com as hastes e etc. Dava um bocadinho de imenso tempo trabalho. para montar, sim. Era horroroso. Nós passámos um mês inteiro a ficar sempre em parques de campismo. Portanto, era uma coisa que estava assente, era que não íamos ficar em hotéis. Portanto, aquilo dava imenso trabalho. E depois eu lembro-me perfeitamente do meu pai ir a conduzir e a minha mãe ir com um mapa enorme que ocupava Não havia quase toda a GPS na parte altura, da essas frente. coisas, Não pois. havia, não havia. Nós tínhamos um mapa das estradas e íamos acompanhando o percurso, as cidades e as estradas através do mapa. Portanto, isto em 1993, talvez, terá sido à volta disso, sim. 93, 94. Portanto, o salto que se deu a nível de viagens para hoje em dia Mudou é imenso. extraordinário, não é? Pronto, e com 8 anos de idade fiz então praticamente até meio da Europa. Sim. Passei naqueles sítios todas as crianças querem ir, como a Euro Disney, etc. E bem, é assim a experiência mais forte que eu tenho da minha infância em termos de viagens. É essa, nós já tínhamos ido para algumas ilhas das Canárias, aquelas coisas mais tradicionais, tipo o resortzinho com a praia à frente. Também é Mas muito isto foi bom, mas marcante. pronto. Sim, sim, sem dúvida. Esta foi assim a mais marcante de todas, claro. Então, e quando é que surge o blog? O blog acabou por surgir depois, na altura em que eu decidi desvincular-me. Portanto, eu já tinha pequenos apontamentos de uma viagem que tinha feito a Madagascar, mas que na altura estava a lançar os apontamentos no Facebook. E o que me comecei a perceber é que à medida que ia pondo textos novos, na altura isto não tinha nada de intuito de ser um blog, eram pequenas notas da viagem que eu estava a fazer. Porque a minha letra é péssima, era uma letra de médico, não é? E quando tu vais numa carrinha durante 8 horas, não vale a pena estares a escrever à mão que nem sequer se vai ver nada. Portanto, eu comecei a apontar umas coisas no telemóvel, depois fiz uma página no Facebook, comecei a lançar aquilo para a página, mas à medida que tu escreves, as coisas vão descendo até que desaparecem, porque aquilo começa-se tudo a acumular, Sim, não e é? a perder, sim. Então, depois pronto, lá ocorreu-me começar a ter as coisas mais organizadas. Eu já tinha tido um blog de viagens quando fiz Erasmus em Paris, em 2007. Foi na altura em que saíram os primeiros blogs de Sim, viagem. na altura não era assim nada tão conhecido. Não era, só que eu depois nunca continuei a alimentar aquilo. Portanto, se eu tivesse mantido o meu blog de 2007, passados 10 anos, aquilo já seria alguma coisa em grande, não é? Mas pronto, demorei 10 anos a chegar até esse momento. Mas o intuito foi sobretudo esse, foi ter as coisas bem organizadas, de forma a eu mais tarde poder encontrar tudo o que queria. E, sobretudo, um dia mais tarde, os meus netos ou os meus sobrinhos poderem vir a ler as histórias desta tia/avó meia maluca que tiveram e que correu o mundo todo. E qual é que foi o primeiro texto, lembra-se, que colocou? O primeiro texto deste blog, depois, já em formato de blog, foi a propósito de um voluntariado que fiz na Ilha do Príncipe, com uma ONG que fazia apoio médico. E, portanto, era uma organização que ia regularmente à Ilha do Príncipe fazer consultas, fazer rastreio e era uma equipa multidisciplinar com um membro de medicina interna, um pediatra, uma ginecologista e 2 pessoas de medicina geral e familiar. E foi nessa semana no Príncipe que eu comecei a escrever coisas um bocado mais complexas e que depois
passei então para a página e é o blog com o formato que conhecemos hoje em dia. E como é que é essa experiência? Porque já fez alguns, pelo que eu li, trabalhar em voluntariado, ajudar em voluntariado. Bem, aquela foi a primeira experiência mais a sério. Eu tinha só participado em coisas pequenas como recolha alimentar, cá em Portugal, pouco mais. Quando fui para São Tomé e Príncipe foi no âmbito desta organização que era a Ascendere, que neste momento já não existe, ou pelo menos está suspensa, e foi uma coisa muito organizada. Portanto, nós sabíamos que íamos de manhã para o hospital ou íamos para as roças, íamos fazer consultas e rastreio de cancro de colo do útero, e o nosso dia era passado assim. Depois, o ano passado, fui para Beirute, na sequência da explosão a 4 de agosto. Portanto, lá está, a vertente de viagens que eu sempre tive permitiu que pegasse numa mochila e fosse sozinha para o Líbano 3 dias depois da explosão, 3, 4 dias. Porquê é que decidiu fazer isso? Porque nem sei muito bem explicar porquê. Porque eu tinha um contacto de um amigo no Líbano que me dizia que as coisas estavam muito más, que era necessário muita mão de obra especializada. E no dia a seguir à explosão eu estava em casa e vi regularmente as notícias que iam aparecendo nos telejornais. E tu chegas a uma altura em que pensas, epá, o que é que está a ser feito? Será que vai uma equipa para lá? Será que vão ajudar? E etc. E eu, não sendo de uma especialidade de emergência, portanto, porque não sou de cuidados intensivos, nem de medicina interna, nem sou cirurgiã, nem nada, o que eu percebi muito rapidamente que nesta situação de Beirute, o que eles precisavam era de mão de obra especializada que soubesse suturar, que é uma coisa que nós médicos de família também sabemos fazer. Portanto, aquilo era abordagem rápida de feridas no sentido de suturar. Pronto. E eu isso sabia fazer, era um pequeno contributo que eu sabia que podia dar. A situação aconteceu em agosto, eu estava a trabalhar no hospital, mas tinha 3 turnos marcados para essa semana. Portanto, coincidência ou não, era uma semana menos intensa do que eram as outras, em termos de número de horas, e eu acabei por tomar a decisão de um dia para o outro. E pronto, isto teve algumas consequências na altura, obviamente, porque eu saí do país durante uma semana. Mas depois lá o contributo acabou por ser fantástico e fizemos uma recolha de donativos que começou em Beirute e que depois se estendeu cá para Portugal. E em 6 semanas, uma iniciativa que eu comecei sozinha lá no Líbano pelas redes sociais, pelo Instagram. Depois, no meio disto tudo, quem tem um blog tem uma página do Instagram e, portanto, as pessoas acabam por ir seguindo as viagens e etc. E uma página do Instagram, que na altura tinha 8.000 seguidores, consegue numa semana recolher 8.000 euros em dinheiro. Uau. E quando volta a Portugal começa a juntar várias pessoas num grupo do WhatsApp que estavam a interagir comigo e começamos uma campanha que é uma campanha de recolha de material hospitalar e de donativos financeiros para ser enviado para Beirute. E, portanto, nas 6 semanas seguintes, isto aconteceu tudo no espaço de 1 mês e meio entre a explosão e a minha última ida a Beirute, porque acabei por ir 3 vezes, nós conseguimos recolher 3.500 quilos de medicamentos e material hospitalar, portanto 3.500 dos quais entre 2,5 toneladas e 3 foram entregues em Beirute, porque depois havia uma pequena parte que eram medicamentos já próximos do fim da validade que deixámos de lado, mas ainda entregámos quase 3.000 quilos, avaliados em 250.000 euros em dinheiro, em valor, aliás, valor absoluto, cerca de 250.000, e ainda recolhemos 16.000 euros em dinheiro, que foram convertidos em mais medicamentos e em pagar contas das ONGs de lá. Foi fantástico. Porque foi uma entrega que foi feita às ONGs que eu tinha conhecido no terreno e a vários hospitais com quem tinha estado em contacto. Portanto, foram 11 organizações no total. Isto aconteceu tudo em 6 semanas. Sim, não era programado. Não foi programado, foi algo que foi completamente espontâneo, vindo de uma pessoa que não é uma pessoa conhecida, nem que tenha um grande impacto, porque não sou uma apresentadora de televisão, não sou uma pessoa que apareça nas telenovelas, nada disso, não é? Sou uma pessoa perfeitamente comum e isto mostra que qualquer pessoa que se entregue a uma causa, mesmo sem ter uma organização por trás, porque eu não fui apoiada por ninguém, os custos da viagem foram suportados por mim, a estadia foi suportada por mim, etc.